Com as mãos no seu coração, vamos falar com o Senhor. Senhor, mais uma vez na sua presença. É uma honra servir ao Senhor. É uma honra ser chamado para servir ao Senhor. É uma honra falar do seu nome e dizer para todas as pessoas que o único que pode dar jeito em qualquer coisa é o Senhor. É uma honra ser os poucos, meu Deus, muitas vezes chamados. Muitos são chamados, na verdade, mas os poucos escolhidos. É uma honra. É uma honra saber que o Senhor confia nas nossas mãos. E eu acredito, Senhor, na sua palavra. Então eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja conosco, do início ao fim. E eu sei que o céu se alegra, meu Deus. O céu se alegra com a sua palavra. Se alegra, meu Deus, com a nossa força. Se alegra, meu Deus, na esperança. Se alegra, meu Deus, com tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, para glorificar o seu santo nome. E que hoje, meu Deus, aqui, mais uma vez, que haja renovo, favor, unção, poder, em nome do Senhor Jesus. O Senhor me disse isso, que o Espírito é simples, mas poderoso. O Senhor está na simplicidade das coisas. E nas coisas mais impressionantes que existem, o Senhor está lá. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor está nos momentos de festa, nos momentos de luto, nos momentos de alegria, nos momentos de aprendizado, nos momentos de crescimento. O Senhor está lá. E eu acredito, meu Deus, na sua palavra. Então eu peço em nome do Senhor Jesus que a sua palavra, meu Deus, toque profundamente os corações. Que a sua palavra invada, meu Deus, almas. Que a sua palavra venha, meu Deus, e mude a direção das coisas. Que a sua palavra venha, meu Deus, e transforme a vida de cada uma, meu Deus, dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus, a começar por mim. E eu agradeço, meu Deus, mais uma vez pela oportunidade de servir ao teu santo nome, de servir ao Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus de propósito. O Senhor é o Deus que abre o mar e ainda seca a terra para passarmos. O Senhor é esse tipo de Deus, o único Deus. O Deus misericordioso, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que transforma. Esse é o nosso Deus. Então, no trabalho de hoje, Senhor, que o Senhor transforme-nos de dentro para fora. Que o Senhor limpe-nos, meu Deus, de dentro para fora. Que haja uma limpeza, que haja uma mudança de padrão, em nome do Senhor Jesus, e eu creio nisso. Obrigada, Senhor, por tudo, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, meu Deus, por essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor continue falando conosco, meu Deus, do início ao fim, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém, graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus derramará a unção do vinho novo sobre a minha vida. E o melhor ficou para o final, em nome de Jesus. Amém? Há 3 anos o Forte e Corajosa nascia. E o ano passado eu pedi a Deus, fiz uma oração a Deus. O ano passado eu me despedia do Forte e Corajosa, ali de São Paulo. E me despedia de toda uma equipe, uma estrutura e tudo o que eu tinha que dar tchau. E dava início a algo que eu não sabia muito bem o que tinha pela frente. Deduzia errado. Todas as vezes que nós vamos começar alguma coisa nova, a gente pode deduzir. Você pode achar que sabe de alguma coisa. Na verdade, você vai deduzir, talvez, se for, inclusive, coisas e projetos muito grandes, você pode deduzir e ter deduzido muito errado. E sabendo que, para que eu começasse a dar um passo para um novo projeto, não é fácil você começar um novo projeto. Não é fácil. Mas para eu dar esse novo passo, coisas precisavam ser organizadas. Coisas precisavam ser arrumadas lá já. Então, antes de eu vir para cá, eu ouvi o Senhor dizer para mim assim, ó, coloca a casa em ordem. Arruma as coisas. Ok, vamos lá. Arrumei todas as coisas e vim. Eu não arrumei só malas. Eu não só doei o que eu tinha que doar. Eu não fiz isso. Eu saí organizando tudo. Eu saí organizando a casa. Eu saí organizando a minha parte de trabalho. Eu saí organizando toda a minha equipe. Eu saí desestruturando algumas pessoas, ali tirando algumas pessoas de um lugar, colocando em outro e mudando toda uma direção. Porque eu sabia que eu tinha um outro projeto. Todas as vezes que o Senhor chamar você para algo, saiba que você vai ter que mexer nas estruturas e colocar as coisas em ordem. Todas as vezes. Isso seja para projetos, para casamento, para família, para as coisas, não importa. Saiba que nós temos que arrumar as coisas. E Deus tem falado para
colocar a casa em ordem. Eu começo lendo para vocês Isaías 38, no versículo 1, que diz assim, ó. Neste período, o rei Ezequias ficou gravemente doente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, tome as providências necessárias para a sucessão no trono de Judá, porque você não vai sarar dessa doença, você vai morrer. Quando Ezequias ouviu essas palavras, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembre-se de que o tenho servido com fidelidade de todo o coração. Sempre me esforcei para lhe obedecer, e Ezequias chorou amargamente. Então o Senhor falou o seguinte a Isaías: vá ao palácio e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas que derramou. Acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Perfeito, paro aqui. O Senhor foi e falou com ele: você vai ter uma doença terrível, você vai morrer. Vamos lá, você vai morrer. O profeta foi, trouxe o recado, vai morrer. Põe sua casa em ordem que você vai morrer. Eu começo esse culto te fazendo exatamente essa pergunta. Se você nunca parou para pensar, então nós vamos começar a pensar agora. Se você hoje recebesse um recado do Senhor e dissesse para você assim, ó, se prepara, porque você vai morrer. Você tem tranquilidade em tudo que você construiu? Em tudo que você vai deixar para as pessoas? Tá tudo bem se alguém for lá e mexer nas suas coisas? O que elas vão encontrar ali naquelas coisas? Porque quando você morre, principalmente em situações que são inesperadas, você sabe que a gente precisa ir em busca de um monte de coisas. Se você nunca providenciou um funeral, mas nós vamos falar de morte, nós vamos. Sabe por quê? Porque é engraçado como as pessoas elas só mudam e elas só têm consciência com a morte. Porque a morte é o fim da linha, acabou ali. Só que quando a gente vai vivendo como se a gente nunca fosse morrer, como se fôssemos imortais, então é como se a gente tivesse mais uma oportunidade amanhã. Eu posso brigar e falar desse jeito que eu quiser, porque amanhã eu tenho mais uma chance. Eu posso lidar com as crianças dessa forma, porque amanhã eu tenho mais uma chance. Eu posso deixar essa criança o dia inteiro aqui, celular, tablet, qualquer coisa que ela quiser fazer, porque eu estou cansada, meu esposo está cansado, e tal, não sei o quê, e hoje eu não estou muito afim. Então, mas amanhã a gente tem mais oportunidades. Eu posso gastar o dinheiro desenfreadamente aqui dessa forma, porque eu tenho mais chances. Mas quem diz que você tem mais chances? Quem garantiu a você isso? A palavra do Senhor, você não sabe. Quem dá a vida é o Senhor, quem tira a vida é o Senhor. Você sabe que um dia eu fiquei pensando nisso, porque eu estava assistindo um vídeo, inclusive, de uma pessoa que, inclusive, mora aqui na Flórida. Certamente as mães devem conhecer, a Flávia Kalina. E ela perdeu o padrasto dela. E ela foi contando de todos os trâmites que eles precisaram fazer, porque o padrasto era responsável por tudo lá. Então, ele que pagava as contas, ele que pagava não sei o que lá, ele que cuidava da parte do convênio médico, ele que fazia toda uma questão burocrática de dinheiro e tal. E ela falou assim, de repente, ela se viu tendo que mexer no computador dele, mexer nas coisas dele, mexer nas gavetas, pegar os arquivos e mexendo em mensagens, em coisas particulares que eram dele e que ninguém sabia. Certo? E se hoje findar os seus dias e alguém pegar o seu celular, qual é a impressão que você vai ter deixado para essa pessoa? O que essa pessoa vai olhar? Qual vai ser a última coisa que ela vai pensar de você ali? Puxa, essa mulher aqui não é uma mulher de Deus mesmo, realmente. Ou ele vai encontrar coisas. E quando eu digo celular, porque a nossa vida está lá. Você pegar o celular de alguém, você conhece, você descobre a vida dela inteira ali. Ou no celular, ou no computador. Não precisa ser só celular, pode ser dentro da sua gaveta. Pode ser no meio das suas coisas. Se o seu familiar, uma mãe, um pai, tiver que sair de outro lugar para vir aqui e organizar as suas coisas, para entregar, tirar, esvaziar a casa, o que ele vai encontrar? Vai encontrar uma pessoa organizada, uma pessoa com a mente limpa, uma pessoa cheia de Deus, ou ele vai encontrar uma cena lamentável? Algo que vai ficar marcado dentro dele para o resto da vida. Ele vai mexer nas suas mensagens e com quem que ele vai encontrar você falando? Sobre o quê? De quem? Às vezes até dele. Daquela pessoa mesmo, daquele parente que está ali ajudando naquele momento. O que vai encontrar ali? Será que você já parou para pensar que quando é assim, é como nós terminamos que importa? Você pode ter feito muitas e muitas coisas durante a sua caminhada, mas naquele último dia ali vai gravar o restante da memória das pessoas sobre você. Então, coloque a casa em ordem. Esse homem foi avisado. Coloque a casa em ordem, você vai morrer. Será que Deus, com esse coloque a casa em ordem, não está nos avisando tantas coisas? Sabe,
Quando a bispa trouxe a palavra no jejum, e ela falou que Deus já estava avisando há muito tempo, porém agora ele mexeria nas circunstâncias, eu estremeci. Eu estremeci dos pés à cabeça. E você sabe por quê? Porque Deus só conseguiu uma mudança minha quando ele mexeu nas minhas circunstâncias. E você quer saber a forma mais dolorosa de uma pessoa mudar? É quando Deus mexe nas circunstâncias dela. Quando Deus mexe nas circunstâncias de uma pessoa, porque ele vai dando avisos, ele vai falando. E Deus já falava comigo há muito tempo, e eu, como uma grande mulher sábia e forte, corajosa, fingia que ouvia. E fingia que entendia. Então, Deus falava, para de fazer isso no seu casamento. Você vai matar o amor que esse homem sente por você. Mas eu achei que tinha mais chance. Então eu fui até o limite de tudo que eu podia ir. Então eu briguei mesmo, eu fui rixosa mesmo, eu quebrei as coisas mesmo, eu agredi, eu fiz tudo o que eu podia fazer para dar um péssimo testemunho de Jesus Cristo. Inclusive tive que voltar e pedir perdão para vizinhos antigos. Por quê? Porque eu fui um péssimo testemunho de crente. Um péssimo testemunho de cristã. E por isso, eu começo desta forma com você, sabe por quê? Porque hoje você vai me ver aqui com meu cabelo enrolado, que eu sempre sonhei, estou até olhando aqui. Queria mudar, estou feliz em ter mudado. Você vai me ver aqui, desse jeito, agora vivendo tantas outras coisas. Você vai pensar assim, mas aí colocar a casa em ordem, vai falar? É fácil falar. Não, não é fácil falar. É vergonhoso, na verdade. É vergonhoso eu chegar para você hoje e dizer para você assim, ó, você sabe por que eu faço um trabalho de mulheres? Por quê? Porque eu sou uma mulher centrada, temente, que ama a Deus muito, sempre amei, sempre fui muito organizada, sempre fui muito cuidadosa com as coisas, sempre fui uma ótima mãe, uma ótima esposa. Ai, seria maravilhoso eu poder dizer isso para você. Eu queria muito dizer isso para você, assim, do fundo da minha alma. Porém, eu tenho que dizer para você que eu faço um trabalho de mulheres porque eu fui o pior exemplo que uma mulher poderia ser para alguém. O pior exemplo de mãe para todas as mães. O pior exemplo. O pior exemplo de esposa dentro da minha casa. Era um fardo cuidar da minha casa, era um fardo fazer comida para meu marido, era um fardo ter que arrumar a casa, era um fardo ter que me submeter. Não queria me submeter. Achava aquilo assim muito desafiador para mim, na verdade. Eu tenho respostas assim na ponta da língua. Meu Deus, se tem alguém que sabe responder, sou eu. Usava para o mal aquilo, para matar, para ferir as pessoas. Eu fui um péssimo exemplo de vizinha, inclusive. Os meus vizinhos viam a gente ir para a igreja no Brasil, mas à noite viam a gente brigar, eu gritar, eu quebrar as coisas. Eu pregava menos de Jesus dentro de casa. E para a vizinhança. Quantas vezes será que aqueles vizinhos não olhou e falou assim, o crente que vai para a igreja à noite, vem aqui brigar, gritar, fazer isso aqui. É isso. E quando Deus vai dizendo assim, põe a casa em ordem, arruma as coisas, isso aqui está errado, eu não gosto disso, isso não vai funcionar. Aí a bispa vem com a palavra assim, mas aqueles que não estão ouvindo, Deus vai mexer nas circunstâncias. E quando Deus mexeu nas minhas, ali você muda ou você muda. Eu já falei 1000 vezes aqui nesse altar e vou continuar dizendo. Que hoje vocês vão ver a minha Maria alegre e pulando e cheia de vida. Mas que moça, né? Já está uma moça, na verdade. E tão cheia de vida e tão alegre. Mas quando Deus mexe nas nossas circunstâncias, Ele vai mexer na cordinha do seu coração, sabe? Sabe aquilo lá que faz seu coração bater? Ele mexe ali. Porque tem gente que só aprende assim. Às vezes você vai falar assim, mas precisa aprender desse jeito? Alguns precisam. Vocês não lembram da passagem do ladrão na cruz? Ele precisou estar crucificado para ele reconhecer. Pelo menos reconheceu. E o outro que não? Tem gente que está pregado na cruz e não reconhece. O outro, pelo menos, chegou lá e falou, poxa, eu me arrependo, entendeu? Não faz isso não. E conseguiu ainda. Aí quando Deus mexe na cordinha do nosso coração, ali, e que aí não tem mais o que você fazer. Ali não tem como mais você resolver. Ali as coisas vão mudar ou elas vão mudar. Eu me lembro detalhadamente de tudo o que eu vivi na noite que o meu bebê, ela era um bebê, convulsionou. Nunca tinha visto aquilo, nunca. Cena horrorosa, sempre digo isso. Pior cena que um pai pode ver é seu filho daquele jeito. Tanto é que eu nem entendi, porque eu achei que ela tinha engasgado. Achei que ela estava engasgada. E não tinha entendido ainda toda aquela cena, para falar a verdade. Demorou para eu entender. Tanto demorou que eu cheguei brincando e eu lembro de eu tentar abrir as mãozinhas dela e eu não conseguia, porque ela já estava toda travada e toda rígida.
E era, se você vê a Maria hoje, grandona, brancona, desse jeito, sabe aquela coisa e tal? Porque você sabe muito bem que a Maria saiu um bebê todo grandão, a Ana já nasceu pequenininho, mais morena como eu e tal. A Maria não. Ela era assim bebê. Pensa naquele bebezão. Era. E quando eu pego a minha menina daquele jeito, com aquele barrigão da outra, ali, e vejo a minha filha daquele jeito, eu posso me contar para você os detalhes daquilo. Eu saí correndo de tal forma que o Murilo só vestiu uma roupa e eu, sem nada, a gente estava todo mundo saindo do banho, e eu saindo e eu fui até a porta sem roupa, eu só voltei, peguei um vestido rasgado, um chinelo que não cabia o meu pé, de quem era aquele chinelo, não sei. Eu encontrei. E fui para o hospital, daquele jeito que a gente estava. A gente não sabia o que era ainda, nós não sabíamos. Maria passou uns dias lá, e se você não conhece o histórico do meu marido teve epilepsia quando criança, durante muitos anos. Depois nós fomos descobrir o que tinha acontecido. Tudo que você não precisa naquele momento é de um médico falando com você, porque ele vai chegar e vai te dar todas as notícias que você não quer ouvir. Então é assim, então você me autoriza a pegar e aplicar tal tipo de medicação, se isso acontecer de novo. Tá, mas o que faz? Ó, então, eu vou salvar a vida dela, porque senão o cérebro dela vai fritar. Sabe, esse tipo de palavreado, que é o que você não precisava naquele momento. E aí vivi 3 dias com a minha filha lá naquele hospital. A primeira noite passei em claro, em pé, grávida. E quando eu digo grávida, não era uma gravidazinha bonitinha, de barriguinha, não. Era grávida daquele barrigão enorme, de não servir chinelo. Deve ser por isso que meu chinelo era pequeno. Não servia chinelo, roupa, nada. Era essa grávida aí. Passei a noite em pé, no hospital. Tanto é que depois eu voltei para casa para buscar umas roupas. Levei o retrovisor do meu carro embora, bati no portão. E, quando eu voltei, a enfermeira cruzou comigo e ela falou: nossa, mãe, agora sim, né? Que eu estava num estado horroroso. Aí eu voltei mais arrumada. Falou, não, a enfermeira falou para mim. Passei a noite em claro, peguei a Bíblia e eu vi que eu não tinha intimidade nenhuma com ela. Nada. Eu não tinha intimidade com a palavra. Eu ia na igreja. Eu ouvia muito de Jesus, eu ouvia os programas, mas eu não tinha intimidade com Jesus, com o Senhor, que é a palavra. Isso aqui tem um cheiro de Deus. Se você ler a Bíblia só no celular, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui tem o cheiro de Deus. É o cheiro dele. Às vezes, quando estou muito dolorida, eu cheiro a Bíblia. Porque é o cheiro do Senhor. E eu não tinha intimidade nenhuma com ela. E ali eu falei com Deus, e eu orei aquela noite toda, porque quando você não tem tempo para Deus, você vai ter que arranjar. E aí eu não tinha tempo para nada, eu não tinha tempo para orar, eu não tinha tempo para ler a palavra, pois bem, Deus me colocou num lugar que agora eu tinha tempo. Agora eu tinha tempo para orar e para ler a palavra. E aí eu fui para aquele hospital com o celular do ano, tinha acabado de trocar. E eu vim de uma vida de muitas privações, que nunca tive um celular novo, alguma coisa assim. Então era um ano em que eu tinha vivido muitas conquistas materiais. Então o celular do ano, estava com um sapato, nossa, que eu sonhava e tal, não sei o quê. Pergunta se eu encostei em alguma coisa daquela. Não queria celular, não queria sapato, não queria nada. Eu queria minha filha ir embora. Eu não queria comer. Nada, não tinha graça para nada. Eu não tinha alegria. Era o ano que eu tinha conseguido realizar algumas conquistas importantes para mim, que eu nunca tinha vivido. Eu gosto de brinco, eu gosto de anel, eu gosto dessas coisas. Pergunta se eu fui com alguma coisa dessas. Não tinha nada. Queria não. Não tinha graça. Quando eu voltei para casa para buscar minhas coisas, e eu fui andando naquela casa, e eu tropecei nos brinquedos que eu reclamei tanto. Eu falei tanto da minha filha, mas porque ainda tinha outra na barriga, mas eu falei tanto. E eu lembro de eu chegar em casa e ver aqueles brinquedinhos jogados no chão, mas não tinha criança. Meu Deus, que arrependimento! Por que é que a gente espera chegar num momento como esse para a gente simplesmente lembrar que aquilo é importante para você? E que aquilo é só uma fase só. E eu reclamava tanto, tira esse sapato, olha aqui, não sei o quê e tal. E falava e tal. E a Maria sempre muito divertida, e suas xicrinhas no banho. E era xícara para tudo quanto é lado. Eu nunca esqueci aquelas xícaras do café no banho e tal, não sei o quê. E deu olhar aquilo, mas não tinha mais criança agora. Agora a criança estava no hospital com o pai. Eu lembro da minha sogra ir até o hospital. Minha sogra já tinha vivido isso com o filho. Aí, de repente, vê o filho vivendo com a filha. Mas a palavra diz que os filhos dos filhos seriam abençoados. De repente, minha sogra está vendo o filho dela, que convulsionava, com a filha convulsionando. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, tem alguma coisa que não está certa. É simples a gente olhar. Mas
Deus já vinha avisando, Deus já tinha me avisado, Deus já tinha me dado um sonho, e eu não liguei, fiquei assustada. Mas nada que me movesse a algo? Não. Pois bem, foi um susto grande. Passado 2 semanas daquele susto, eu acho que eu não tinha chegado no ponto que Deus queria ainda. Eu liderava a escolinha na igreja. Estava trabalhando na igreja e culto acontecendo e tal, não sei o quê. Quando vem correndo atrás de mim, me chamando para a escolinha. Lá vai minha filha, de novo. Minha filha convulsionou dentro da escolinha. Na frente de todas as crianças, na frente de todo mundo. E ninguém sabia lidar com aquilo. Lá vamos nós de novo para aquilo. Deus estava chamando. Quando a pediatra me encontrou de novo no hospital, porque era, assim, quase impossível ter outra pessoa como eu, ali. Grávida, aquele barrigão, com neném. Difícil, eu acho. Quando ela me encontrou de novo, ela falou assim, olha, mãe, não é normal isso aqui. 2 semanas e ela convulsionar de novo, nós temos um problema, ela falou. Ali, e aí pediram para fazer um exame, que não sei se você já viveu, tomara que não, nunca, e não viva, na criança, que é que você tira o líquido aqui da coluna para saber se é meningite. E para fazer esse exame é muito sofrido para a criança. Vocês vão deitar ela, quase botar, sabe, deixa a perna esticada, deita assim, como se fosse uma hack mesmo, mas puxa mesmo. Tem que segurar a criança, e aquela criança grita daquele jeito, você sabe muito bem, para tirar, porque dói, é um líquido da coluna, poxa, dói. E eu fui para o banheiro daquele hospital, grávida também, continuava grávida, gente, tem barrigão. Aquela criança aqui, coitada, depois minha outra filha nasceu, ela não podia ouvir um barulho mais alto que ela assustava, porque ela levou tanto susto na gestação. Naquele banheiro de hospital, que deve ser o banheiro mais limpo que você vai encontrar na sua vida, sangue de Jesus tem poder. Nossa, eu dobrei os meus joelhos ali mesmo, né, no banheiro. Você sabe que tem orações dentro de hospitais que são mais sinceras que dentro de igrejas. Ali eu entreguei tudo ao Senhor. Eu falei para o Senhor assim, ó, se o Senhor quiser levar um braço, um pedaço de mim, tudo que eu tenho, eu não preciso de mais nada. Eu só quero sair daqui com a minha filha. E dentro daquele banheiro, eu acho que eu entreguei o que eu tinha que entregar para o Senhor. Mas eu precisei estar dentro de um banheiro de hospital, de joelho dobrado, com a minha filha ali gritando, porque eu ouvi ela gritando, enquanto eu estava de joelho dobrado. Eu precisei estar ali para que eu entregasse ao Senhor o que eu tinha que ter entregue. Ali, nosso hospital, ele era de costas com um McDonald's também, eu lembro disso. E eu me lembro de eu ficar com ela na janela olhando, e todo mundo, e era no final de semana, o povo indo e tal, não sei o quê. E eu falei para ela assim, quando a gente sair daqui, a gente vai lá. E a próxima vez que nós voltarmos nesse hospital, é só para a gente ver a sua irmã nascer. Nunca mais. E nunca mais mesmo. Acabou ali. Aquilo findou. Mas deixou marcas muito profundas. A minha filha convulsionou num jejum de Santa Ceia, que inclusive nós vamos ver esse jejum amanhã. Eu era a primeira a reclamar do jejum de Santa Ceia. Ai, Senhor, que eu estou cansado, queria dormir, eu estou com fome, está calor. Se estava calor lá no Brasil, aqui eu não quero nem dizer para você, então. E eu ficava meio que reclamando, sabe? Queria terminar o culto, queria ir embora, queria almoçar, queria deitar, queria descansar. Ai, jejum e tal, né, e tal, não sei o quê. Minha filha convulsionou bem num jejum. E aí, estou eu dentro de um quarto de hospital com a menina lá, dopada, que nem se mexia, e que não podia ter uma febre, porque minha filha convulsionou com 37 de febre. Isso nem é febre, só para você ver. E lá dentro do hospital, tudo que eu mais queria, ela estava na igreja. Mas quando estava na igreja, eu reclamava. Aquilo lá para mim era pesado. Aí chegou a comida, eu não queria comida. Eu ia ficar em jejum. Você vê como que é confuso? Ali acabou. Um ciclo da minha vida acabou. Ali eu sei que o meu coração não foi transformado, ele foi trocado. Porque há corações que você precisa trocar ele. Não tem como transformar. Por isso que a Bíblia fala que ele troca corações de pedra por corações de carne. Porque há corações que precisam ser trocados. Meu coração foi trocado. Ali eu fui entendendo a beleza das coisas. Porém, algumas coisas continuaram acontecendo. Mas já não era mais como antes. Eu ainda continuei com situações no meu casamento, na minha casa. E aquilo foi mudando gradativo. Eu fui crescendo todos os dias. Mas talvez a maldade, a vingança, sentimentos e sentimentos dentro de mim, aquilo já tinha morrido. Eu trouxe para você essa história, e eu sempre vou levar ela comigo, porque um ano depois nós fizemos uma festa de comemoração, de ação de graças ao Senhor, pelo milagre que Ele tinha nos dado. Minha filha nunca mais foi para um hospital, dificilmente Maria tem febre, dificilmente aquela menina fica doente, graças ao Senhor Deus, e ali acabou mesmo. Só que aí o Senhor foi trabalhando comigo em outras áreas. E eu vejo Deus falando conosco, muito sério, de colocar a casa em ordem.
Você não tem só casa física. E a casa física importa também. Porque Deus não habita na bagunça. Ele não pode habitar num lugar bagunçado. Ele não pode habitar numa casa bagunçada. Numa casa que cheira mal, numa casa com lixo. Eu não estou falando de brinquedos de criança, não. Estou falando de lixo, eu estou falando de louça, eu estou falando de roupas espalhadas, eu estou falando de coisas que podem não parecer importantes, mas são. Porque Deus não habita na bagunça. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que não pode sair bênção e maldição dali. Não sai água doce e água salgada. É um tipo só. Não dá para ser assim. E quando o Senhor veio e deu a oportunidade a esse homem, falou assim, ó, você vai morrer. Então põe sua casa em ordem que você vai morrer. Esse homem chorou amargamente. Ele virou para a parede. Por isso você vai ver algumas pessoas em alguns lugares, quando elas viram para a parede, elas vão orar. É essa oração aqui, ó. É a oração de Ezequias. É a oração tão forte que muda as coisas imediatamente. A oração de Ezequias mudou a decisão do Senhor imediatamente. Então, por isso que às vezes você vai ver gente assim, virado para a parede, porque aquilo lá, porém, você vai ver que ele orou amargamente. Estava amargo. São essas orações desesperadas ao Senhor que têm o poder de mudar as coisas imediatas. São poderosas. E esse homem ganhou mais 15 anos. Puxa, mais 15 anos de oportunidade. Isso é maravilhoso. Aí você vai ver no capítulo 39. Que aí, deixa eu ver aqui, 39. Isaías 39, 1. Que diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou embaixadores a Jerusalém com uma carta de saudações e um presente para o rei, porque tinha recebido a notícia da doença e da recuperação de Ezequias. Ezequias recebeu com alegria os embaixadores da Babilônia, lhes mostrou a sua casa do tesouro, cheia de ouro, prata e perfumes muito caros. Também mostrou a casa de armas de seu exército, os tesouros que havia no templo. Não deixou de mostrar aos babilônios coisa alguma que fosse importante no seu reino. Então o profeta Isaías procurou o rei Ezequias e lhe perguntou: o que foi que aqueles homens conversaram com o Senhor? De onde eles vieram? E Ezequias respondeu: vieram de muito longe, da Babilônia. O que foi que eles viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Ezequias respondeu: bem, eu mostrei a eles tudo o que há lá no meu palácio. Não há nada em meus depósitos que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei: ouça com atenção a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Vai chegar o dia em que todas as riquezas que há no seu palácio e tudo que os antigos reis, seus parentes, ajuntaram até hoje, serão levados embora para a Babilônia. Nada vai ficar em Jerusalém, disse o Senhor. Eu vou parar só um segundo aqui, para você ver. Passou tudo isso, ele vê aquele povo vindo da Babilônia, que claramente eram inimigos, e ele abre a casa dele e mostra tudo o que tem de mais importante. Será que nós não abrimos a nossa casa para os inimigos e mostramos para ele tudo que é de mais importante? Você sabia que quando você quer postar coisa em rede social, fazer alguma coisa, isso aí não é um problema, cada um tem um estilo de vida que gosta de viver, não é um problema. Mas há coisas e coisas. Dependendo do que você mostra, está mostrando as coisas mais importantes que você tem, são tesouros mesmo. E tem gente olhando com péssimas intenções, de uma péssima forma, com um desejo errado. E, claro, você está deixando o mal entrar. Quando você dá um celular, por exemplo, para uma criança, que é um mundo na mão de uma criança, você está abrindo as portas assim, para o mal. Fala assim, pode entrar aqui, ó, pode entrar. Veja tudo que nós temos aqui de mais precioso, que isso aí vai roubar a inocência daquelas crianças. Foi isso que aconteceu com ele. O homem ganhou mais 15 anos de vida, imediatamente. Depois ele faz o quê? Ele age como ele acha que é o certo mesmo. E aí, no 7... alguns dos seus futuros netos e bisnetos serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ó a resposta de Ezequias. Está bem, respondeu Ezequias. O que o Senhor determinou é bom. Pois pensava, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Olha só. Então quer dizer que tudo que você construiu, tudo que você fez, tudo que a sua família trabalhou, os filhos dos filhos que seriam abençoados, no caso a palavra, vai ser destruído. Foi isso que foi dito a ele. Vai ser destruído. Ele disse o quê? Isso é bom. Porque, pelo menos, isso não vai acontecer comigo. Vai acontecer com a próxima geração. Você imagina? O Senhor fala assim, ó, tudo que você tem vai ser arruinado, destruído, acabado. Aí você fala, que bom. Pelo menos na minha parte aqui está tudo certo. Mas isso vai acontecer com os meus filhos? Vai. Então eles que cuidem, né, da herança deles. O que é que você está deixando para os seus filhos?
Qual é o tipo de legado que você tem deixado para os seus filhos? Para os que estão vindo depois de você? Porque se você não colocar as coisas em ordem agora, se você não arrumar agora o seu casamento, amanhã é seu filho que está vivendo aquilo. Exatamente como você vive. Porque se você não colocar a sua casa em ordem, no seu corpo, na sua saúde, e eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde, disposição. Amanhã é seu filho com o mesmo problema. Não tem como. Isso é princípio. Princípios são imutáveis, eles nunca mudam. É o princípio da semeadura. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E aí Deus vem e fala assim para você, ó, tudo que você tem hoje será destruído se você não mudar. Tá bom? Ah, tá bom, que bom. Pelo menos não é comigo. É com a galera da próxima geração, né? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. São com eles. Você sabia que se não arrumar hoje o mundo que seus filhos estão envolvidos e vivendo, esse tipo de celular, esse tipo de jogo, esse tipo de coisas que ele tem convivido, se você não arrumar o padrão dos seus filhos hoje, amanhã pode ser o seu filho, que eu não sei se você está acompanhando as notícias do Brasil que aconteceu, mas não sei se você viu a última, de um rapaz forte, muito forte, que deu, não sei, acho que 60 socos na namorada dele. Que ela foi dar o depoimento dela, ela não conseguia falar, ela teve que escrever. A juíza não conseguiu olhar para ela. Ele desfigurou ela, completamente. Essa é a geração de hoje. É a geração que nos deixaram. Deixaram para nós uma geração assim. E se você, que tem filhos, não colocar a casa em ordem hoje, amanhã são eles que estão vivendo isso aí. Se você não arrumar as suas finanças hoje, amanhã é seu filho que não consegue pagar o aluguel. Se você não arrumar as suas coisas hoje, amanhã é seu filho que não vai ter condições de estudar. Amanhã você vai encontrar seu filho numa situação que ele não tem como constituir família, que não tem como fazer nada. Se você não arrumar hoje toda a herança e legado que você vai deixar para os seus, amanhã são seus netos, que não querem nem ouvir do avô. Ah, não quero ouvir da minha avó, do meu avô, não, que destruíram tudo com a família toda. Se tem um povo que destruiu com a família, é um avô. Todo mundo tem um parente, né? Todo mundo lembra de um parente que tinha dinheiro, que destruiu tudo e acabou com toda a família ter que começar de novo. Todo mundo tem um desse na família. Ah, seu avô, seu bisavô tinha muito dinheiro, mas gastou tudo e aí a gente tem que começar tudo de novo. É isso daí. Não adianta vir à igreja e não ter intimidade com Jesus, que é a palavra. É isso aqui. Você pode vir à igreja. E eu quero. Se tem uma coisa que eu quero, é sim, que você venha à igreja e que você adore o Senhor, porque esses são momentos impagáveis. Não tem nada melhor do que isso. Não tem mesmo. Não há um lugar melhor para se estar. Eu quero. Mas eu quero que você venha e tenha intimidade com a palavra. Que você abra a Bíblia e você sinta o cheiro do Senhor, que é o cheiro que acalma, que é o que consola. Você abre e você vai descobrindo segredos que você nem sabia. É a palavra. De nada adianta você estar lidando no seu dia a dia como se você tivesse mais uma chance. Ah, amanhã eu arrumo isso aqui. Amanhã eu faço aqui. Ah, não, pode deixar, que amanhã a gente organiza. Ah, não, amanhã a gente faz algo assim, tal. Você não sabe se você tem um amanhã. Você não sabe. E a gente já ouviu tantas vezes isso que parece que para a gente não faz muito sentido. Até a gente se encontrar numa situação que a gente não tem certeza do amanhã. Nessa situação da minha filha, por exemplo, eu não podia fazer nada por ela, a não ser clamar. O médico chega num momento que também não pode fazer mais nada. Se Deus não intervir ali, o que vai fazer? Quem vai fazer alguma coisa? É o próprio Deus. Nós precisamos botar a nossa casa em ordem em todos os detalhes da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas são importantes. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, o corpo precisa estar em ordem para que você tenha disposição. Para que você tenha disposição para evangelizar nesse calor, para pregar nesse calor. Para que você tenha disposição de viver os milagres do Senhor. Alma, a alma que é o centro do governo, que é o quê? A carne. A alma significa a nossa carne. É ela que produz tudo aquilo que nós sentimos. Dor, tristeza, mágoa, raiva, vem da alma, não vem do espírito. Não é o espírito que produz isso. O espírito produz fruto de espírito. A alma produz sentimentos da carne. Então, os desejos, a vontade, vem da onde? Da alma. Quando uma pessoa faz algo que está errado,
Ela sabe que está, mas ela gosta daquilo e ela faz. A alma dela dominou sobre o espírito dela não está elevado. Agora, quando ela não faz, o espírito dominou. Tudo que nós precisamos ver é com o espírito que domina. Então, se nós somos feitos de corpo, alma e espírito, todas essas áreas precisam estar em ordem. Arrumar a nossa vida financeira é muito importante, não só para o que você vai deixar para os seus. Você que tem filhos, seus filhos têm poupança? Ah, pastor, por favor, poupança eu nunca tive. Meu filho vai ter? Nunca tive. É. E é fácil para você? Só se perguntar. Ah, pastor, mas a gente tem poupança com o que sobra. Não, senhor. Não é isso, não. A gente pode ir guardando de pouco em pouco. $15 que você guarda numa conta para o seu filho, daqui a 30 anos, $15, $10, seu filho vai para a faculdade. Você pode comprar um carro para ele. Você tem guardado essas coisas para eles? Tem ensinado para eles o valor do dízimo e da oferta? Tem mostrado para eles que tudo que ele ganhar nas mãos, ele doa um pouco, ele usa um pouco e ele guarda um pouco? Tem ensinado para ele isso? Você tem que colocar a sua vida financeira nos dízimos e nas ofertas. Acabou esse tipo de atitude de que dízimo e oferta é a última coisa que a gente pensa, tá? Tudo que deu errado aqui, a gente tira do dízimo e da oferta. Ah, vamos tirar daqui, porque tal, não sei o quê. Por quê? Porque é o dízimo e a oferta que gira isso aqui. Nós temos um ar-condicionado, nós temos uma luz, nós temos equipamentos, nós temos microfone, nós temos isso por causa disso. É isso que nos faz poder falar do Senhor. Dízimo e oferta. E isso destrava a nossa vida, o poder disso. Meu Deus, toda pessoa que chega para mim e fala assim, estou com a vida financeira amarrada. A primeira pergunta que você tem que fazer é, você dizima, você oferta? Dizima, oferta, ai, não sei o que e tal. Pronto, já sei porque está amarrada. Amarra mesmo. É um demônio. Ele atua na vida financeira. E aí tudo que você ganha entra numa bolsinha furada. Assim, ó, tá escrito, gente, na palavra. Entra numa bolsinha furada. Parece que você ganhou dinheiro, mas você nem viu a cor dele. Ele já foi embora, já. E às vezes até faltou, deixou saudade ainda. Se sobrou um pouco de dinheiro, você pensa, o que foi que eu esqueci de pagar, Senhor? Não sobrou porque, sobrou, isso aqui não, esqueci alguma coisa, tem alguma coisa errada ali. Por isso, colocar a sua casa em ordem na vida financeira é parar de comprar aquilo que você não precisa. Porque toda mulher adora comprar o que não precisa. Ela sempre está achando que ela precisa de mais uma coisinha, não precisa? Ela precisa de mais um negocinho, mais um brinco, mais não sei o quê. Ai, eu estou precisando de uma blusa, de uma blusinha. Ai, nossa, eu preciso disso aqui, eu preciso ir lá. Não, você não precisa. Às vezes você não vai usar, eu garanto a você. E é o que a gente está falando. Inclusive, eu falo isso para meu marido sempre. Minha intenção de motivação é certa, que eu falo para ele. Escuta, não é melhor você me dar um negócio de mais qualidade, que vai durar sempre, que você me dá um negocinho que às vezes vai estragar? Porque de negocinho em negocinho que a gente vai comprando no Dollar Tree, que você fala assim, comprar aqui no Dollar Tree, ó, baratinho, R$25, né? Vai durar uma semana. Eu garanto a você. Comprei um chinelo lá para minha filha. Não durou uma semana, durou 6 dias o chinelo dela. Rasgou. A mulher falou assim, também, né? R$1,25, você quer o quê, Mariana? Falei, pois é, então da próxima nós vamos comprar no lugar certo, entendeu? Porque de negocinho, toda semana eu tenho que ir lá comprar um chinelo para essa menina, então, pronto. Tem coisas que é melhor que você economize e compre elas com mais qualidade do que você, naquele momento, eu quero, você nunca vai chegar até aquilo que você tanto quer. É se organizar. A gente se organiza. A gente guarda, eu guardo um pouco, eu deixo ali e tal, não sei o quê, para você também. Ah, mas eu uso tudo para minha casa. Errado também. Mães que pegam o dinheiro e só gastam com seus filhos estão erradas também. Entendeu? Porque ela nunca desfruta do suor do trabalho dela. Então, ela vai ter sempre uma pontinha de frustração dentro dela. Por quê? Porque tudo que ela tem, ela usa para os outros, para o filho, para a casa, para o marido. Dá para você fazer algo por você? Sim, e você sabe que dá. Fazer um cabelo, fazer uma unha. Ah, eu vou fazer unha aqui nos Estados Unidos. Eu vim e não vou fazer unha aqui. Porém, comecei também a quebrar padrões. Eu não posso o tempo todo ficar fazendo isso, não, porque eu tenho que trabalhar para que isso aconteça e flua normalmente. E é isso. É ir quebrando padrões. Porque às vezes você vai comprar algumas coisas, elas chegam a doer na alma. Você fala, nossa, vou comprar isso aqui, meu Deus do céu. Porque uma coisa é você pagar $70 numa unha, não, R$70 numa unha no Brasil. Outra coisa é pagar $70 aqui. Quem ganha em real precisa fazer vezes 6. É bastante dinheiro numa unha. Mas uma coisa é você pagar $70 e ganhar em dólar e sair de lá feliz da vida. Tranquila. Uma mulher com unha feita não quer brigar com ninguém. Ela quer paz, ela quer tranquilidade. Ela se sente outra pessoa, ela renova. Ela é outra pessoa. Agora imagina que você tem um compromisso, você trabalhou o dia inteiro, você cozinhou, você lavou, não sei o que lá. Aí você termina tudo e você fala, ainda tem que fazer a unha. Nossa,
Meu Deus do céu, a unha. Isso daí não são $70 só na unha, é tempo. É um tempo, é tranquilidade, é paz que vai trazer para você. Eu não estou falando também que você precisa fazer toda semana assim. Não, mantenha. Aqueles são uns truquezinhos que dura mais e tal, não sei o quê. Se organiza. Dá para a gente organizar. Para de ficar comprando uma blusinha na Shein que você vai comprar, vai chegar, não vai servir. Porque essas chinesas têm tamanho de corpo diferente do nosso. Eles falam que é um tamanho e não é, porque chega para mim e fica curto, fica apertado. Não funciona. Sapato, então, nunca deu. Para com isso, você gastou dinheiro à toa. Vai lá, vai provar alguma coisa. Aqui o pessoal quando pergunta assim, pastora, onde você comprou tal coisa? Na China. Eu adoro a China. Não vou pregar contra ela. Agora, tem coisa que a gente já sabe que não funciona. Comprei um brinco na China um dia, no outro dia ele quebrou aqui dentro da igreja. Fiquei com um brinco sim e outro não. Não funciona. Agora, tem coisas, por exemplo, você vê todos os móveis daqui que você vê é da China. Funcionou, gente. Dá certo, tem coisa que sim, tem coisa que não. Colocar sua vida financeira não é comprar só por preço. Então, você vai olhar aquilo, é mais caro. Guarda mais um pouco. Mas tem uma coisa de qualidade. Eu tenho roupas que eu tenho desde quando eu casei. Eu sou casada há 14 anos. Eu tenho roupas desde quando eu casei. E se tem uma pessoa que é generosa e doadora de roupa, sou eu. Mas tem umas que eu não dou. Porque a qualidade, e elas nunca saem de moda. Parece que eu uso elas sempre, elas estão sempre de um jeito. Por quê? Roupas de qualidade. Coisa boa. E roupa de qualidade, eu não estou falando que você precisa lá comprar numa loja, né, extremamente, não. Às vezes, você, numa loja, num outlet que você encontra, ali, alguma, porque tem suas várias... Gente, a gente está nos Estados Unidos, aqui é mais fácil de comprar do que no Brasil, você sabe. Né? Uma coisa é usar um tênis, determinado tênis aqui nos Estados Unidos. Outra coisa é usar um tênis lá no Brasil, que não é funcional. Não funciona. Lá tem cintos de R$30 mil, por exemplo. Um cintinho. Um cintinho que você, assim, de nada. Então, assim... Não é funcional. Aqui você consegue organizar, sim. E, claro, elimine tudo que for um gasto desnecessário da sua frente. O que é? O AUA. O AUA é um gasto desnecessário. Você não precisa ir no AUA. Júlio, para de ir no AUA todo dia. Acabou isso aí. Entendeu? Você pode ir de vez em quando. Né? Eu gosto de um AUA. Adoro, gente. Até guardo o copo, que eu adoro o copo do AUA. Gosto do refrigerante do AUA ali, ó, num calor, porque eu sei, às vezes você está andando naquele calor, dirigindo, você fala, nossa, eu queria alguma coisa bem gelada para comer. Parece que o negócio brota assim, sabe? Olha, um AUA. É que você mesmo, vamos lá. Mas todo dia vai juntando para você ver só como que vai ser no final do mês. É bastante coisa. Então, a gente pode fazer? Pode, mas com equilíbrio, com cuidado, com discernimento. Porque de pouquinho em pouquinho, daqui a pouquinho, você vai ver, foi tudo. Como eu falei ali no programa do Forte e Corajosa. Uma vez veio uma conta enorme no meu cartão. E eu olhei que eu fiquei desesperada. Eu fui caçando. Meu Deus, clonaram o meu cartão. Clonaram o cartão. Porque eu ia, às vezes, no Brasil, às vezes tinha que passar na 25 de março, uma coisa assim. E já aconteceu de clonarem meu cartão 2 vezes. Falei, clonaram meu cartão. Fui de um por um, ligando para saber onde que é isso, aconteceu isso. No fim, descobri que o ladrão era eu. Fui eu mesmo. Eu que fui de pouco em pouco. Quando eu vi, juntou tudo. Tudo. Ai, nossa, R$10. Ai, R$15, vou pegar. No fim, eu jurei que meu cartão já tinha sido clonado. Falei, não, tem que descobrir. Ligar para o banco para eles me devolverem isso aqui. Fui eu. Pois é, de pouco em pouco. Então, dá para você parar um pouco aqui, organizar um pouco ali. Isso vai mudar. Muita coisa no final do mês, você vai ver só. Eu nunca acreditei em ficar juntando dinheiro assim, que eu gosto de coisas na hora. Sou imediata. Entendeu? Quero hoje. E o Murilo sempre falava, guarda, Mariana, vai guardando, não sei o quê. Né? Paciência para guardar, e se eu quiser usar, e chegava alguma coisa para usar, ai, meu Deus, nunca mais vou ver isso aqui, preciso comprar. Ela nunca mais vai aparecer, nunca mais vai ter esse modelo e tal, né? Vai ter, até melhor. Mas, gente, no desespero. Pois bem, comecei. Depois entrei na conta e falei, olha, não é que dá certo. Se guardar de pouco em pouco, funciona. E funciona mesmo. Em Provérbios 12:27, diz assim, ó, o preguiçoso nem se dá o trabalho de cozinhar o animal que caçou, mas o homem trabalhador dá valor aos seus bens. Dê valor àquilo que o Senhor deu. Seu dinheiro. Deus deu dinheiro a você. Dê valor aos seus bens. Dê valor para aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Coloque a sua casa em ordem no seu relacionamento. Você que tem relacionamento, tem que estar sempre sendo colocado em ordem, é igual uma casa. Relacionamento é como uma pia cheia de louça. Se arrumou hoje, amanhã acordou, já tem copo e caneca lá dentro, que você precisa arrumar de novo. Isso é relacionamento. Meu Deus, este é o alvo do diabo. Vida matrimonial, a vida dos casais. O diabo está precisando de famílias
que são fracas, que não têm força para nada, que não conseguem se estruturar em nada. Sabe por quê? Porque ele destruiu a família, ele vai destruir os filhos. Ele destruindo os filhos, ele destrói a nova geração. Ele conseguiu o que ele queria. É isso que o diabo precisa. Coloque a sua vida matrimonial em ordem. Para de brigar por bobagem. Para de ficar discutindo por coisa boba. Vocês estão perdendo tempo, estão perdendo vida. Vão querer usufruir a vida de vocês com 60, 70, 80 anos. Tem vida lá? Tem, claro. Mas olha para vocês hoje. Vão viver as coisas de vocês hoje. A gente não precisa passar toda uma vida em guerra, principalmente com a pessoa que está do nosso lado, para descobrir que a gente gostava da vida que a gente tinha. A gente não precisa viver isso, não. Quantos testemunhos quantas mulheres eu atendi arrependidas depois que o marido foi embora? Inclusive, uma delas falou para mim assim, ele foi embora de repente nada. Ele estava se programando já fazia tempo, e já fazia tempo que eles não tinham um bom convívio, não foi de repente. Já fazia tempo que aquilo vinha acontecendo. Tem gente perdendo vida, tem gente perdendo bênção, tem gente perdendo oportunidade, porque não tem uma vida digna dentro de casa. Casais com filhos, quantas vezes nós já falamos aqui, até no encontro de casais. Tem um momento de vocês, a vida de vocês, o casal precisa ter um momento para eles. Está sempre atrás de uma criança, tem sempre uma criança no meio, tem sempre uma criança falando. Criança não pode dormir em cama de pai. Porque uma coisa... Aquela criancinha que está tendo pesadelo, está doentinha, você precisa ir lá cuidar. Outra coisa é você sair da sua cama e ir para a cama do seu filho. Você sabia que você abre uma porta para o mal? Porque tudo que o diabo precisa é de um leito vazio, só de um lado. Eu ouvi um testemunho de uma mulher uma vez, que ela brigou com o marido e ela saiu da cama. E depois ela foi dormir no sofá. E ela falou que sentiu até o sofá abaixar, assim, ó, como se alguém tivesse sentado. Ela ficou possessa na madrugada. O diabo só precisa de um casal desunido. Conseguiu. Tem pessoas ali que elas só vão descobrir nesses momentos assim que o mundo espiritual existe, vivendo uma situação assustadora nesse nível assim. Tem mais situações que a gente não pode nem tocar aqui no altar, que são demoníacas e assustadoras. Sabe por quê? Porque na hora de viverem a vida deles, não querem. As mulheres, principalmente, estão sempre cansadas, indispostas, dor de cabeça. Eu estou exausta, eu trabalhei muito e tal, não sei o quê, não sei o quê. Você abre uma porta para o mal entrar na vida desse homem que o diabo precisa só de algo para fazer. E se você não organizar isso, isso vai ter um problema lá na frente. E depois, a culpa é daquela outra mulher que não tem caráter e tal, não sei o quê. Ela não tinha compromisso com ninguém. Ele tinha, e você também. Coloque sua casa em ordem, porque o que você não arrumar hoje, amanhã... você vai ter que acudir um filho seu. Amanhã. Amanhã, as mulheres que têm filhas, mulher, amanhã ela vai ser você no casamento dela. Você está tranquila? A mãe, minha filha vai ser parecida comigo. Ou você fala, pelo amor de Deus, querida, não faz como eu isso aqui. Ela vai ser você. E as que têm filhos homens, eles vão atrás de uma mulher como você. Eles vão querer o mais próximo que eles encontrarem da mãe deles. Então, se você não gosta da sua nora, comece a gostar. Porque ela é bem parecida com você. Ela tem o seu gênio. Ele corre atrás de uma que lembra o primeiro amor da vida dele, que é a mãe. E aí que está o problema, sabe por quê? Porque os seus filhos, que são homens, eles vão agir como o pai agia com você no casamento. Aí já é o cu dos valentes que tem que entrar. E as que têm filhas, mulheres, elas vão em busca de alguém também parecido com o pai. Seu marido te trata bem? Na frente da sua filha? Ele te dá flores, ele fala com você, ele cuida de vocês? Ou é grito, um xinga daqui, o outro xinga de lá? Você acha que você vai encontrar o quê na mesa de Natal da família que os seus filhos vão formar? O que vocês acham que vocês vão encontrar? O que você acha que você vai ouvir do seu netinho quando você chegar e falar assim, minha mãe fez isso aqui com meu pai? Meu Deus, a gente escutava tanto isso na escolinha, que às vezes tem que mandar a criança ficar quieta. A criança na escolinha está sentada e fala assim, sabia que a minha mãe falou isso aqui? Meu pai? Não, fica quieta, não precisa não. Não precisa. Ela solta tudo. Às vezes a gente sabe da vida dos pais por causa das crianças. E aí sabe o que a gente tem que fazer? É segredo. Eu sempre falo para eles, segredo sagrado. Segredo sagrado a gente não conta para ninguém. E quando quer insistir, então? Teve um que eu quase tampei a boca dele. Chega. Que ele foi escalando o negócio. Para. Não, a gente não precisa saber disso. Uma coisa é o pai procurar, outra coisa é a criança vir contar. E é óbvio que você não pode se aproveitar daquilo nunca, porque aquilo é a pureza de uma criança. Saiba muito bem o que seus filhos estão vendo.
É o que eles vão querer para a vida deles? Ou você vai ser o exemplo, o memorial do que eu não quero viver isso aqui nunca. Esse casamento aqui, nunca, jamais. Eu não vou viver o que minha mãe viveu. Porque eu também já atendi mulheres dizendo, eu não vou viver o que minha mãe viveu. Esse homem não vai fazer comigo o que meu pai fez com a minha mãe. Pensa bem. Coloca... Gênesis 2:18, desculpa. Depois disse o Senhor Deus, não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora, e que lhe corresponda. Você é companheira desse homem. E às vezes você nem corresponde a esse homem, você não corresponde, você não corresponde, e você quer uma vida abençoada. Não vai ter. Toda mulher que está em guerra dentro de casa, ela vai viver guerras fora sempre. Ela vai ter sempre uma vida puxada, difícil, que vai de soquinho assim. Guerra. Você pode curar muitas guerras. A sua casa, uma casa, ela só é destruída. Essa família que começou agora, a casa dela só ruiu e destruiu porque não tinha uma estrutura ali que pode ser uma mulher. Porque eu já vi famílias, a nossa própria liderança, a bispa. A casa dela só não foi destruída porque havia uma mulher ali que se levantou e não permitiu que aquilo acontecesse. Você pode ser essa. Coloque sua vida em ordem com os filhos. Criança não manda em casa. Criança não decide o que come. Criança não decide se vai tomar banho ou se não vai. Criança não decide se ela gosta ou se ela não gosta. Gostar, eu também não gosto de um monte de coisa. Mas eu sei o que eu devo fazer. Criança não decide nada. Se a palavra está dizendo para a gente ensinar o caminho para esse menino, está dizendo que a criança é insensata, a palavra está dizendo que a criança não sabe discernir a direita da esquerda. Pergunta para o seu filho. Filho, levanta a mão esquerda. Você vai ver se não vai pensar. Às vezes ele nem ouviu isso ainda. Como é que ele tem autoridade para decidir se ele gosta de legumes ou não, se ele gosta de verdura ou não, se ele gosta de usar determinada coisa ou não? Como que ele vai decidir isso? Criança não decide se ela quer jogar ou se ela não quer. Ela simplesmente não vai. E pronto, acabou. E não tem essa mais. Não, mas ele vai ficar chateado assim. Mas meu filho pode ficar chateado até 2032. Saudável, feliz, bem espiritualmente é o que eu preciso. Eu quero você assim, então. Criança, ela não é avalizada diante de algo que você viu que ela fez que era errado, mas naquele momento ou você estava ocupado demais para corrigir, ou você não estava afim mesmo, ou você, nossa, é porque a desculpa clássica da mãe é sempre essa. Ele está com sono, ela está com sono, é por isso. A criança pendurou no ar-condicionado ali, ó. Está pendurada ali assim, ó. Você vai ver, vai cair, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa com essa criança. É que ele está com sono, não parece. Não parece, não. Parece que ele está bem acordado. É que ele está irritado, que ele não descansou à tarde. Gente, então faz essa criança descansar. O que é isso? Não dá. Você vai sair por aí, você vai encontrar algumas espécies de criança que não é da mesma espécie. Você vai falar, meu Deus, isso aqui é uma mutação. O que esses pais fizeram com essas crianças? Porque a culpa não é delas. Elas são um livro em branco, elas vieram para nós em branco. Somos nós que escrevemos elas. E o que aconteceu com elas? De criança, meu Deus, eu já fui em lugares que eu vi a criança gritando com o pai, com a mãe, que todo mundo que estava naquele ambiente ali ficou constrangido. E óbvio que você não vai lá, né? Porque você não conhece a pessoa, você vai fazer o quê? Dá licença, não faz isso aqui com seu filho. Óbvio que você não vai fazer. Se a pessoa te der abertura. Crianças que estão entrando cada vez mais cedo na imoralidade. E eu fiz uma reunião com as mães aqui dessa igreja, e como eu tenho mulheres novas aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu que lidei com crianças, eu peguei situações de imoralidade muito graves com crianças novas. Eu estou falando com crianças de 5, de 6, de 7, de 8 anos. Com crianças de 6 anos que já tinham perdido a virgindade. Você vai falar, o quê? Pois é, acontece. Eu vivi coisas horríveis com crianças já, liderando escolinha. Coisas inacreditáveis. Eu vivi situações com crianças e com jovens, que nem a minha, de 9 anos. Minha filha tem 9 anos. Eu atender jovem de 9 anos, desejando uma criança de 2 anos. Por que você acha que a gente vive falando aqui, ó, criança não leva criança no banheiro? Mas é criança e tal, não sei o quê. Os tempos mudaram. Acabou isso não existe mais. Não é assim mais. E de eu pegar adolescentes desejando criancinhas pequenininhas. Criancinhas de colo. Adolescentes desejando bebês. Isso é o demônio que tomou a... Gente, não é história que eu assisti em jornal, não. Que eu ouvi na minha frente. E que depois, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, a gente tem que ungir, a gente tem que fazer um jejum, porque a gente quase não consegue dormir.
Eu já recebi coisas horríveis de jovens. Horríveis. De jovens que não foram abusados pelo seu professor de karatê. Um que eu gravei na mente também. Ele não foi abusado pelo professor de karatê dele. Ele foi estuprado por ele. Abuso é uma coisa, estupro é outra. E é o professor de karatê. Sabe aquele professor que você fala assim, eu vou deixar ele aqui na aula, eu vou ali pegar tal coisa, depois eu volto, tá? É nesse momento. E ele não conseguia falar. Ele não contou para ninguém. A primeira pessoa que ele contou, na verdade, fui eu. Aí você tem que lidar com toda aquela situação. De eu pegar bebês dentro da escolinha e eu ir trocar aquele bebê na escolinha e ter que chamar a polícia porque aquela criança tinha sido violentada. Isso são uma das cenas mais terríveis que eu já vi. E de eu pegar a criança que se entortou inteirinha porque manifestou com o demônio. Porque uma coisa, quando um adulto faz, se acredita porque é um demônio. Mas tem adulto que às vezes até potencializa o negócio. Quando é uma criança, você sabe que o demônio existe de verdade. E é assustador. Por isso que eles fazem filmes com crianças. Porque quando você está diante daquela criança, você entende. Fala, Jesus Cristo, isso é feio, hein? É mais feio que um adulto. De eu ver um pastor carregando uma criança de ponta cabeça, assim, ó. Porque ela manifestou de tal forma que ninguém segurava ela. Ninguém. E era uma criancinha, assim, ó, do tamanho da Amanda. E ninguém conseguia segurar aquela criança perdeu o sapato, chutou as pessoas, e ninguém segurava ela. Carregaram ela de ponta cabeça, manifestada. Aí descobrimos que na noite anterior o pai tinha ido em casa, batido na mãe, batido nos irmãos, drogado, bêbado e tal. A menina foi para a igreja e acabou. Foi ali, manifestou ali. O demônio manifestou nela. E ela falava com a voz grossa. Era feio demais. E da onde que vem isso aí? Já vi crianças... Já recebi relatos de crianças que da gente receber ligação de madrugada para um pastor acudir uma criança que chegou de uma festinha da escola do Halloween. Mas é só festinha, né? Aí ligam para o pastor de madrugada para o pastor ir lá, porque a criança manifestou. Onde estava? Na festinha de Halloween. Olha, a festinha de Halloween, ela evoluiu, viu? Ela não é mais assim, não. Que antes era a festa da colheita. Eles comemoravam a colheita das coisas, a colheita das abóboras. E os monstros não eram monstros, eram espantalhos que eles colocavam lá para espantar os corvos. Então, assim, aquilo era uma festa de comemoração. Aí foi evoluindo para monstros e para aquela coisa demoníaca que hoje é a festa de Halloween, que você conhece. Nós já pegamos crianças manifestadas depois de festa junina. Não é nada, não. Uma festa de uma escola que falava de todos os santos, não sei o quê, não sei o quê. Aí ligaram para o pastor para ajudar. E não é nada. E um filme que às vezes essa criança está assistindo não é nada. Às vezes seu filho está tendo pesadelo, está fazendo alguma coisa, está vivendo alguma coisa, porque ele viu um filme, e aquele filme tem influência sobre nós. Meu Deus, isso é muito sério. A bispa sempre falou isso para nós. Filmes têm influências dentro de casa. Aquele filme foi baseado em alguma história que aquele autor viveu. E ele vai trazer para você. Tantas histórias que nós vemos de filmes, então, que eu não vou nem estender com você. Cuidado com o que seu filho vê. Cuidado com o que seu filho ouve. Cuidado com quem seu filho brinca. E cuidado, porque às vezes seu filho manda demais na onde ele está. Principalmente na casa, principalmente na mãe. Cuidado, porque às vezes você está falando e seu filho fala na sua frente, ou mais alto que você, e te dá uma ordem, alguma coisa do tipo, que eu vivi isso aqui com a Maria Cléo ontem, inclusive. Se eu estou falando, a menina veio, falou em cima e respondeu para mim, falei, acabou aqui, hein? Dessa forma, não. Você não fala assim com ninguém, muito menos comigo. Porque o jeito que seu filho te trata, ele vai tratar a professora, ele vai tratar as pessoas ao redor. E aqui na escolinha é uma benção, porque você tem professoras com temor. Pega uma professora sem temor para você ver só. Vai encontrar uma professora igual a minha, que me batia na escola. Não, acontece e acontece muito. Na América, por exemplo, as crianças são pesadíssimas nessa questão de bullying e de bater em outras crianças. São pesadíssimas nisso. Porque eu tenho 2 crianças na escola. Cuidado. Cuidado, porque seus filhos podem estar fazendo coisas que você acha que é boa, mas não é. É só um joguinho para distrair e tal, não sei o quê. Deixa 10, 15 minutos. Tá, deixa jogar. Agora, você deixar aquela criança o dia inteiro no tablet, você está derretendo o cérebro dela. Poxa vida, as crianças hoje em dia não têm criatividade para fazer uma brincadeira. E olha que as minhas filhas não ficam em televisão, em tablet, assim. Aqui, quando a gente está na igreja à tarde, que eu deixo elas ali assistindo uma TV porque está muito quente lá fora, o pouquinho que eu mando essas meninas brincarem, vão brincar. Mas a gente brinca do quê? Pelo amor de Deus. Antes, quando minha mãe falava, vai brincar, minha mãe tinha que me perseguir para eu entrar de volta. Criativo, brincar, fazia comidinha, tudo que você pode imaginar. Voltava com um bicho para dentro de casa. Olha isso aqui, vou cuidar dele, ele vai dormir aqui, tal, não sei o quê. Tinha um bicho para tudo quanto é lado na minha casa, porque eu levava tudo para cuidar de passarinho, de não sei o quê. Deixa essas crianças serem criativas, pintarem, fazerem as coisas. Deixa ele ali no tablet, no ar-condicionado, o dia inteiro. Então, a vitamina D no corpo daquele menino.
A criança não tem vitamina D, não tem criatividade. Fala para ele fazer um desenho para você ver. É um borrão, assim, ó. Não pinta, não faz nada, não tem criatividade. Por quê? Porque a TV derreteu o cérebro das crianças. Elas estão mais ignorantes, elas estão mais mesmo. E isso é culpa de quem? A geração de hoje. Ah, tudo bem, não é comigo mesmo, né? É com o seu. E com os próximos que vão vir. Pode parar com o passionalismo, que isso vai matar a sua família. Em Efésios 6, 2 diz: honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Se você está deixando seu filho desrespeitar você, ou seu marido, ou qualquer autoridade que está diante dele, saiba de um princípio que não vai mudar. A vida dele será curta nesta terra e ele viverá com muitas dificuldades. Isso é uma promessa bíblica. Não, mas eu vou orar e vou quebrar. Às vezes você não tem força para orar por você. E se ele não cumprir este princípio de honrar a mãe, de honrar o pai e as autoridades que estão ao redor dele, porque tem professoras que são mães na vida dessas crianças, e eles desrespeitam elas, saibam que essas crianças vão ter a vida curta e muito difícil. Coloca a sua vida em ordem na saúde. Como você vai honrar a Deus lá na frente? Como você vai falar de Jesus se tudo que você faz agora é errado? Você não tem força para fazer coisas agora. Como? Ah, não, mais para frente eu faço. Você não sabe se você tem mais para frente. Você não sabe se você consegue. Em Efésios 5, 29 diz: ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas cuida dele com todo o amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, da qual nós todos somos membros. Ninguém odiou o seu corpo para destruir ele. Se alguém vier aqui dar uma pedrada na igreja que assim, você vai ficar bravo. Não vai? Eu vou. Não faz isso com a igreja, não. Aí tem gente fazendo isso com o próprio corpo. É o templo do Espírito Santo. É uma casa. Coloque seu espírito em ordem. Se o seu espírito não está em ordem, a sua alma vai governar e você vai fazer o que você não podia. Aí você faz o que você não deveria. Porque o espírito não está em ordem. Como é que você quer o espírito em ordem se não conhece um versículo? Se não tem tempo para ler a Bíblia? Se tem preguiça do jejum? Você não quer. Deve ser por isso que a gente se sinta assim. Deve ser por isso que às vezes a gente se sinta abatido, nervoso, estressado, cansado. Porque o fôlego de vida está aqui, ó. É aqui o fôlego de vida. E a fé é individual, não tem como. Você é uma casa. Coloque a sua casa física em ordem, como eu comecei falando para vocês. Acabou esse monte de roupa para passar, esse monte de coisa ali para fazer, por fazer. Põe as suas coisas em ordem. Dá para saber como sua cabeça é olhando sua gaveta. Como sua gaveta está, sua cabeça é. Porque ninguém pode dizer para mim que é organizada aqui dentro e fora ser uma desordem. Isso não existe. Não tem como sair água doce salgada. Então, não existe isso. Se essas coisas são organizadas, eu sei que você é organizado. Sua mente está organizada. Você está alinhado, você está em paz. Agora, se essas coisas são desorganizadas, então já dá para saber que sua mente está desorganizada. Arrume sua casa. Para de ficar colocando coisas boas só para quando vem visita. Para de ficar dormindo em roupa de cama velha. Para de ficar acumulando bagunça, lixo. Quem acumula lixo e coisas, acumula sentimentos também. A pessoa não acumula só coisas, ela acumula pensamentos e sentimentos. Coloca as suas coisas no lugar. Vai arrumar seu aparelho de jantar. Vai comer de uma forma deliciosa e desfrutar com a sua família. Vão comer todos juntos, num momento de família. Eu estava com as crianças no mercado no dia do evangelismo, eu fiz elas olharem que tinha uma família atrás de nós, almoçando, todos em silêncio. E o pai da família de fone de ouvido. E almoço é assim? Almoço é cada um no lugar. Um em frente à TV, o outro comendo, correndo e tal, não sei o quê. Não, você vai sentar e você vai comer. Ah, mas eu já terminei. Então você vai esperar os outros terminar. E todos nós vamos confraternizar aqui, porque esse é o nosso momento. Ou o momento de confraternizar é só no Natal. Ai, a louça do Natal. Tem que ter, mas tem que ter a louça do seu dia a dia também. Aquela que você vai desfrutar, que é um momento de comer gostoso. Puxa, que delícia poder comer com coisas organizadas. Você chega na sua casa e está tudo organizado. 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu próprio corpo não lhe pertence. Isso é a morada do Espírito. O Espírito pode entrar aí, pode fazer morada aí. Ele vai se sentir à vontade? Nossa, que lugar limpo, que lugar tranquilo. Eu quero fazer morada aqui. Não deixe essas coisas bagunçadas. Deus quer abençoar. Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Então, coloque as coisas em ordem. Coloque o seu sono em ordem. Coloque a saúde em ordem. Coloque tudo em ordem. Você precisa fazer uma lista do que colocar em ordem. A gente até pensou em lembrancinha fazer aqueles
aqueles planejamentos lá, não sei como chama isso aí, para fazer planejamento do seu dia. Achei um pouco difícil. Preferi outra coisa. Achei difícil. Aí, então, achamos algo que vai deixar você sempre arrumadinha, direitinha, em ordem. Para de sair no mercado parecendo que você acabou de sair da cama assustada, como se a casa estivesse pegando fogo. Jesus, fuja. Para, ninguém precisa te ver assim. Ninguém. Dá para você dar um jeitinho e mais organizada. Puxa, que coisa gostosa quando você lida com gente, né, organizada. E quando você lida com gente que... Eu já fui no mercado que eu jurei que ninguém ia me encontrar, encontrei. Gente me cutucando, pastora, puxa vida. Mas bem hoje, meu Deus. Sabe quando você faz aquele coque daquele jeito e eu tenho um short do Murilo que eu acho um conforto e eu adoro, mas é para ficar em casa, nem em casa, tá bom? Não siga esse exemplo meu, é porque eu tô sem short em casa, então eu peguei do meu esposo, pois eu decidi sair com ele e para ajudar com o chinelo dele. Pois bem, encontrei com um membro, não precisava, foi culpa minha. Depois a vontade era ir nele de novo, assim, ó, o que você viu não é daquele jeito, viu? Foi só um dia, não deu mais, agora acabou. Agora já me conheceu, daquele jeito ali não deu. Então, para com isso. Dá para você fazer. Vai organizar a sua roupa íntima, que eu não vou falar mais, porque eu tenho crianças aqui. Então, organize sua roupa íntima, querida. Organiza. Para de ficar usando coisa manchada, rasgada, furada. Para. Com ferrinho saindo, escapando. Que dói, que machuca, que te corta. Com linha escapando, que você puxa, ela dá a volta inteira. Né? Não pode puxar. Vai rasgar inteira se puxar. Acabou. Metade rasgado, metade bom. É uma coisa, sim, não dá. Manchada, aquela coisa. Não pode. Não pode. Até para você. Você dormir, nossa, que cheirosa, bonita, olha só. É isso. Aí bota um de uma cor, o outro da outra cor. E é isso. E aí a gente vai vivendo. Não vive assim, não. A gente não gosta de viver assim. E dá para a gente organizar e viver de uma maneira melhor. Deus quer encontrar um lugar certo para abençoar. E se Deus está falando, Ele quer abençoar você. Eu sei que quer. Deus quer nos abençoar. E eu sei que quer. Aguente os processos. Às vezes eles são difíceis, desafiadores mesmo. São processos complicados. Mas quando Deus quer abençoar, e Deus vem, coloca a casa em ordem, faz, arruma, Deus está querendo trazer algo para você. Toda vez que Deus chegar a você e dizer assim, coloque a casa em ordem, vá, arrume. Porque Deus quer trazer algo para você. Deus quer fazer algo novo. E Deus vai fazer algo novo em lugares mudados e transformados. Se você continuar mostrando que você é a mesma pessoa, pensa do mesmo jeito, Deus não vai poder fazer as coisas novas. Você vai continuar vivendo as mesmas coisas, ainda que você não goste. Ainda que você diga, eu não gosto da vida que eu tenho. Você mudou o que tinha que mudar. Você transformou o que tinha que transformar. Então está na hora de fazer. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Então, esse é o momento de você dizer a Deus mesmo. Senhor, eu sei que eu tenho que arrumar isso aqui. Então o Senhor me ajuda, por favor. Senhor, eu sei que eu preciso arrumar meu casamento. Então, por favor, me ajuda. Me dá força, Senhor, para viver isso. Me dá graça, Senhor, para viver isso. Me ajuda. Senhor, eu sei que eu preciso arrumar minha vida. Eu sei que eu preciso arrumar minha saúde. Eu sei que eu preciso arrumar as minhas escolhas. Às vezes até a turma de amigos que eu convivo. Eu sei que eu preciso sair dessa turma. Isso aí não está me edificando. Isso aqui não está dando certo para mim. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando agora. Senhor, eu sei que eu preciso arrumar meu relacionamento, minha família. A família que o Senhor deu para mim. Eu sei que eu preciso arrumar o meu jeito de falar. Meu jeito de fazer, de me portar. Você tem que ser um exemplo. Senhor, eu sei que eu tenho que ser um exemplo. Você precisa ser o padrão de Cristo aonde você chegar. Meu Deus, quando as pessoas verem você, você não precisa falar que você é crente. Elas vão saber que você é crente. Elas sabem que você é cristão. Pelo seu jeito de falar, pela sua calma de lidar com as coisas, pela sua pontualidade. O crente tem que parar de não ser pontual e achar que isso é normal. Que é legal criar um suspense. Acontece, às vezes a gente viver uma situação, a distância ser maior, ou às vezes perder no GPS. Meu Deus, isso acontece, já vivi várias vezes. Agora, aquilo ser um padrão, as pessoas conhecerem você como aquilo. Ah, fulano sempre chega atrasado mesmo. Ele vem, mas vai chegar atrasado. Isso é padrão, você está passando para os seus filhos serão assim. Não reclama depois quando você precisa sair, essa criança não está pronta, porque você também não está quando deveria. Para de passar o padrão errado na sua empresa. Você é o que fala alto, você é o que grita, você é o que briga. Você é o que caça confusão, você é o que leva a conversinha dos outros. Isso não pode mais, isso não é o padrão de Cristo. O Senhor não faz as coisas assim. Não é desse jeito. Você é o que briga na fila do caixa. Às vezes é aquela moça que teve um dia péssimo também e que descontou em você. E aí, são duas sem controles?
Ou tem uma ali que vai pregar o que Jesus prega e fala assim, tudo bem, eu abençoo a sua vida. Tudo bem, é isso. Às vezes está num dia ruim, às vezes está num mês ruim, às vezes está em dificuldade, às vezes viveu uma madrugada terrível. E está ali, desconta no outro, o que não justifica também. Mas ela vai encontrar com quem? Com um cristão. Você é o cristão. Você podia responder? Podia. Você podia lidar? Podia. Lida como crente. Chega em paz. Você quer a mudança do seu marido, mas qualquer coisa que vai falar, você grita, você aumenta a voz, você discute, você fala um monte de coisa que você não deveria falar e está reclamando do casamento que vive? Não pode. Aí, de repente, você vai lá, vai viver. Quantas vezes vivi situações no final do ano de encontrar mulheres abatidas? No final do ano, usar roupa branca, meu Deus, é abatido, porque o branco não grita, ele denuncia assim as pessoas, meu Deus. E deu ter conversas com elas assim, às vezes, muitas vezes, vai aos poucos. Vai botando em ordem aos poucos. Vai devagar. Que vai chegar no momento que vai dar certo. Vai devagar. Põe em ordem. Por que tem algumas mulheres que continuam fazendo coisas que deixam elas tão tristes? Elas ficam tristes. Elas ficam tristes, vazias, oprimidas, mas elas continuam fazendo. Por que então não parar com aquilo? Poxa, que mulher não sonha com um casamento feliz, realizado, abençoado? Mas quando ela tem a oportunidade de ficar quieta só para ter uma noite em paz, ela não fica. Quando ela tem a oportunidade de ter uma boa ação, fazer algo diferente, ela não faz. Porque ela está na razão dela. Então joga essa sua razão fora agora. Deixa o Senhor entrar e mudar tudo. E fazer tudo novo. Ele quer abençoar. E Ele conta com você. Que tipo de mulher que você vai deixar para as outras famílias aí? Que tipo de homem que você está criando? Que tipo de sogra você vai ser? Você vai ser aquela sogra que ninguém aguenta nem ouvir. Pelo amor de Deus, não quero, eu quero distância dela. Eu quero ir para o Brasil. Ela mora aqui, eu moro lá. É esse tipo de sogra que você quer ser? Muda isso. Muda isso. Deus não pode abençoar padrões antigos, padrões velhos, padrões que às vezes veio da sua mãe. E eu não estou falando mal das mães, não. As nossas mães deram o que tinham mesmo. Realmente. Mas está na hora então de você mudar essa história. Está na hora de você parar com isso e mudar isso daí. Falar, não, comigo não vai ser assim. Então eu quero que você fale com Deus agora e diga a Ele isso. Senhor, eu sei aonde eu tenho que mudar. Senhor, eu sei o que eu tenho que melhorar. Senhor, eu sei. Senhor, eu entendi o que eu preciso mudar. Eu entendi o que eu tenho que jogar fora. Eu entendi as coisas que eu tenho que jogar fora. Eu entendi os sentimentos que eu tenho que jogar fora. Eu entendi as amizades que não são mais para mim. Eu entendi os lugares que não são mais para mim. Senhor, eu entendi. E se você entendeu, coloca em prática. Deixa o Senhor atuar em você. Deixa Ele limpar você. Porque Ele só pode limpar quando você está tirando também e fazendo a sua parte. Então tira a sua parte agora. Arranca sentimentos, falta de perdão, coração fechado, coração travado. Não deixa mais isso atrasar o seu encontro com o Senhor. Ele está pronto para te encontrar. O Senhor está pronto a te encontrar. Deixa Ele te encontrar. Deixa Ele encontrar você. Deixa Ele encontrar um coração disposto a mudar. É o que Ele precisa. Ele não precisa da oração mais elaborada. Ele não precisa de muitas coisas. O Espírito é simples. Ele é simples, mas Ele é poderoso. Então deixa Ele encontrar um coração disposto a mudar. Deixa Ele encontrar o seu coração. Encontrar uma mulher disposta a mudar. Fala com Ele. Peça a Ele, peça ajuda. E peça ajuda, eu preciso de ajuda. Eu não gosto disso. Eu não tenho paciência nisso. Eu não quero viver isso. Eu não aguento quando isso acontece. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou aguentar. Mas se o Senhor for comigo, eu consigo. Peça ajuda a Ele. Aquilo que você não tem, Ele tem. O que falta em você está em Jesus, está no Senhor. Então deixa Ele colocar em você. Mas para isso, a casa tem que estar em ordem. Tem que estar limpa. Deixa Ele limpar você.